Aqui. E não esquece de alô, pessoal, estamos aqui para mais um super bate-papo. E hoje estamos recebendo o pessoal da bancada feminista no SBT. Está aqui conosco a Silvia e a Daphne, representando essas 5 mulheres guerreiras que formam a chapa da bancada feminista. Só porque elas estão aqui, obviamente, muito bem representadas. Então, nós estamos com a Silvia Ferraro. A Paula Nunes não está conosco, mas faz parte da chapa. Carolina Yara. A Daphne Sena está aí também. E a Natália Chaves. Essa, então, forma a bancada feminista do PSOL no Super Bate-Papo. E quem vai entrevistar essas mulheres guerreiras e poderosas aqui vai ser o Benezão. Dá um tchau aí, Benezão. E o Ricardão. E eu, Douglas, também vou estar nessa história aí. Bom, eu vou pedir o seguinte, meninas. Posso chamar de meninas, não? É que vocês não sabem, mas eu sou... Pode. É que ele é velho, então tudo bem. Nós não. Porque às vezes, né? Eu, quando eu tinha 30 anos, teve um cara que me chamou de menino, um rapaz, assim, eu fiquei muito lisonjeado, né? É claro que eu estava fazendo Foi para ajudar, foi para ajudar a descer da... Mas eu vou querer que vocês falem um pouco de vocês. Vamos começar com a Silvia e depois a Daphne. Fala um pouquinho de vocês. Então, Silvia, por favor. E da bancada, né? Se quiser também falar das outras companheiras, tudo bem. Tá, então boa noite a todos vocês e também a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou a Silvia Ferraro, eu sou professora de História da Rede Municipal de São Paulo, do Ensino Fundamental 2, e eu já sou professora já há algum tempo, já há alguns anos. Meu ativismo e a minha militância começou muito cedo, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Agora eu estou com 51, então eu sou uma menina experiente, digamos assim, né? Tenho uma filha de 25 anos, que se chama Vitória, também feminista, e eu milito nos movimentos sociais, na educação pública já há muito tempo. No ano de 2018, eu fui candidata a senadora pelo PSOL, foi a maior votação que o partido já teve nesse cargo do Senado, tive 543 mil votos, e como feminista e refletindo também os problemas que nós temos enfrentado no nosso país, e tanto em 2 anos, nesses últimos 2 anos na luta também contra o governo Bolsonaro, contra esses projetos que têm nos atacado tanto nós, mulheres, mas também toda a classe trabalhadora, nós resolvemos fazer dessa vez uma candidatura, né, participar de uma candidatura coletiva. Somos 5 mulheres, todas mulheres trabalhadoras, todas mulheres de várias lutas, né? Então, nós temos a Carolina Yara, que é travesti, intersexo, mulher negra da periferia e trabalhadora da saúde, né? Ela é funcionária de um hospital público também. Nós temos a Natália Chaves, que é tradutora, uma jovem negra da periferia de 25 anos, também do movimento ecossocialista. E Daphne, eu não vou falar que ela está aqui, Paulinha Nunes, que é advogada dos direitos humanos, trabalha na Conectas e também ativista do movimento negro. Então, nós formamos aí essas 5 mulheres, nós chamamos que somos mulheres de todas as lutas, né? A bancada feminista do PSOL. E aí, só para apresentar mesmo, toca para Daphne. Oi, gente. Primeiro, agradecer vocês que estão recebendo aqui a gente hoje, para a gente bater esse papo. E também saudar todo mundo que está ouvindo a gente e que veio aqui conhecer um pouquinho desse projeto
que é a bancada feminista do PSOL, tenho muito orgulho de participar. Eu sou a Daphne Sena. Eu, pelo sotaque, quando eu for falando, vocês vão perceber que eu nasci em Minas Gerais, mas eu já moro em São Paulo há alguns anos. Eu sou formada em Direito, especializada em Direito Penal, Processo Penal, Direito Penal. Mas desde que eu trabalhei com isso quando eu morava em Belo Horizonte, mas desde que eu mudei para São Paulo, eu nunca consegui arrumar emprego na minha área. Eu sempre fui muito questionada pela minha idade, quando eu pretendia ter filhos, etc. Eu nunca consegui arrumar emprego na minha área, então eu acabei me vendo, de certa forma, né? De certa forma não, mas bastante obrigada a buscar o trabalho autônomo, e o que eu consegui conformar na minha vida até então foi como motorista de aplicativo. Então, hoje em dia, eu sou motorista de aplicativo e co-candidata aí nesse projeto que é a bancada feminista do PSOL, essa candidatura coletiva. Na minha militância, né, eu não milito há tantos anos quanto a Silvia, sou mais nova de militância, sou filiada ao PSOL há alguns anos e minha militância sempre se deu dentro do PSOL. Sou ecossocialista, assim como a Natália e a Sil falou. Sou vegana, né, por um veganismo popular. A gente vai falar disso um pouquinho depois. Feminista classista. Sempre, desde que eu entrei no feminismo, eu entrei por essa perspectiva classista, porque eu já tinha uma formação de esquerda, uma formação classista da família da minha mãe, da minha família materna, principalmente meu avô, minha avó maternos e a minha mãe. E é isso. E estou pronta para a gente bater um papo aí. Muito bem. Douglas? Eu acho que o Douglas estava com um problema de sinal, que entrou Bom, então vamos lá. Eu queria saber... Ô, Benena, meu microfone estava fechado, eu falando aqui, que nem um... Então vai, Douglas. Vão se acostumando. Problema a gagazice, como é que é? Dá, aproveitando aí que você está aí, eu queria saber, assim, já aproveita para me falar um pouco sobre os projetos e perspectivas aí que nós podemos esperar do mandato da bancada feminista. Então, vou falar aqui um pouquinho do que a gente entende como essa bancada, né, como a bancada, né, como essa candidatura coletiva, e aí eu acho que a Sil pode falar um pouquinho mais dos nossos projetos depois, né. A bancada, a ideia da bancada e a ideia da candidatura coletiva, ela vem a partir de várias reflexões, né. Mas é importante a gente falar aqui que uma candidatura coletiva, ela já é muito diferente de uma candidatura individual logo do começo, assim. Porque o ponto de partida dela não é só aquele indivíduo que está ali como candidato. O ponto de partida de uma candidatura coletiva é muito atrás. É quando todas essas pessoas, os movimentos sociais que elas representam, as organizações que elas militam, todas resolvem se unir, sentar numa mesa e fazer sínteses, fazer acordos para conformar uma candidatura coletiva. Então, a candidatura coletiva, ela não é simplesmente porque somos nós 5 que aparecem, né, nas fotos e tal. A candidatura ela é coletiva porque o nosso projeto é lá de trás e ele já começou coletivamente. Ele não começou com a escolha de uma pessoa. Ele começou com 5 pessoas, com lutas diferentes, com histórias diferentes, que resolveram se unir para levar a voz dessas lutas para o espaço institucional. Então, a candidatura coletiva ela já tem um começo diferente. E ela também coloca aí em xeque um modelo de representação parlamentar, etc., que, no nosso ponto de vista, já está ultrapassado, que é um modelo messiânico, personalista. Então, a gente vem para tentar quebrar esse modelo, para tentar mostrar
que as lutas são muitas, estão todas conectadas, sim, né? No nosso entendimento, elas estão todas conectadas, mas que elas são diversas e todas têm que ter sua atenção. E também a gente propõe uma quebra aí da relação assessor e parlamentar, já que somos todos militantes, todos nós somos militantes, a nossa equipe, todo mundo é militante, todos nós não temos hierarquia internamente, então a candidatura coletiva, ela também coloca em xeque isso. A candidatura coletiva, ela responde a um anseio popular de renovação política, né? Assim, a gente vê muito hoje em dia, e a gente tem visto isso muito como reflexo nas pesquisas, de que muita gente fala que não vai votar esse ano, que está cansado da política, que a política é isso e aquilo, e a gente sabe que as pessoas estão buscando algo novo, algo que dê esperança, algo que dê vontade nelas de participar, né, de novo serem agentes políticos, né, das nossas próprias vidas, né? E a candidatura coletiva, ela responde muito isso, né? Porque é uma novidade, porque muitas pessoas vêm perguntar para a gente, mas são 5, vão ser 5 mesmo? As 5 vão estar lá? E isso responde, mas se fosse só a forma, né? Se fosse só 5 pessoas, também não, de pouco valeria, porque a gente sabe que forma sem conteúdo não ia funcionar, né? A gente só ia fazer uma boa campanha e não ia ter se Deus quiser, bom mandato, né? Mas também o nosso conteúdo é um conteúdo radicalmente popular, verdadeiramente antissistêmico, não é o antissistêmico que nas últimas eleições a gente ouviu muito o Bolsonaro e seus aliados falarem antissistêmico, né? O nosso realmente é antissistêmico, é profundamente popular, é feminista, mas é feminista para os 99%, igual eu falei aqui, é um feminismo que ele parte de uma noção de classe bem demarcada, bem entendida, e não uma classe ultrapassada, um entendimento de classe que já é ultrapassado na nossa visão. A gente está no Brasil, um país que a conformação de classe foi muito específico, né? Quando a gente fala de gênero, raça, etc. Então, por isso que a gente fala de um feminismo para os 99%. E isso reflete muito nas nossas propostas. Nós temos propostas muito boas no nosso site. Quem quiser conhecer a gente é bancadafeministapessoal.com.br, lá tem todas as propostas. E para além das propostas que é a nossa chapa majoritária que a gente defende, que é o Guilherme Boulos Erundina e Luiz Erundina também, que também tem propostas muito boas e que a gente apoia muito, tem as nossas propostas também, que são reflexo dessas lutas, desses movimentos, de todas essas histórias nossas, de nós 5 e de todo mundo que está com a gente nessa campanha. Aí eu vou deixar a Sil falar agora. Bom, a gente, em primeiro lugar, defende uma outra lógica, né, de administração pública, que não é essa que tem sido feita aqui em São Paulo, que tem priorizado as privatizações, as terceirizações dos serviços. Então, nós defendemos os serviços públicos, porque isso tem a ver com o direito das mulheres, né, o direito das mulheres à creche, o direito das mulheres à saúde pública de qualidade, o direito das mulheres a transporte público sem serem assediadas, o direito das mulheres à moradia, o direito da... E quando a gente defende o direito das mulheres, na verdade, nós estamos defendendo o direito de toda a sociedade, o direito das crianças, o direito dos homens, o direito da maioria da população, como a Daphne falou. Então, eu vou dar um exemplo de proposta, né, mas ela, na verdade, em todos os âmbitos, de todos os assuntos, nós temos propostas. Ontem nós protocolamos uma denúncia, não só uma denúncia, né, mas um pedido de investigação ao Ministério Público, que foi sobre o Ricardo Nunes, que é o candidato a vice na chapa do Bruno Covas. E o Ricardo Nunes, né, foi colocado aí uma matéria na Folha de São Paulo, que ele tem relações, né, de amizade, de parentesco, com várias pessoas que estão na cabeça de empresas, né, alugando espaços
para serem creches conveniadas e também gerindo essas creches conveniadas. Então, na verdade, a gente pediu que o Ministério Público investigue isso, porque até agora foi só uma reportagem que fez a denúncia, então o Ministério Público tem que dar cabo dessa investigação, e o Ministério Público também, nós exigimos que o Ministério Público dê transparência a todas essas relações, né, escusas, né, e com suspeita de favorecimento da própria candidatura do Covas, né, porque se é dinheiro que eles estão se beneficiando, também pode ser que isso esteja indo para a própria candidatura do próprio Bruno Covas. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós defendemos creche, né, zerar a fila nas creches, mas com a rede direta. Nós defendemos a educação infantil 100% pública. Nós defendemos que não hajam, né, mais expansão da rede de educação infantil via parcerias, né, com a rede conveniada, com essas entidades privadas. Muito menos defendemos o voucher, como o Russomano coloca, né, que ele vai dar um voucher, que é digamos assim, um valor para as famílias colocarem seus filhos em creches privadas. Não, nós defendemos que todos esses recursos sirvam para expansão da rede direta da educação infantil. Então, estou dando um exemplo, mas que pode se estender para vários outros temas, a saúde, nós somos contra as organizações sociais administrarem os hospitais, nós queremos a expansão da saúde, né, construção de UBSs e contratação de médicos via concurso público, via rede direta. Por quê? Porque uma coisa que o Guilherme Boulos sempre fala, por trás desses contratos e dessas chamadas parcerias aí, com as privatizações, estão dinheiro público indo para o ralo, né? Então, que são, só no caso das creches, desta empresa, 14 milhões de reais, sendo que 2,2 milhões para pagamento de aluguéis, né? Sendo que se esse dinheiro fosse investido em construção de creches próprias da prefeitura, ou transformar prédios da prefeitura em creches, isso não estaria sendo gasto. Então, na verdade, o que nós defendemos é que o dinheiro público seja gasto com investimento em saúde, educação, serviços, transporte públicos, né? Então, dei um exemplo, mas nós temos 300 propostas lá no nosso site para que as pessoas possam acessar e ver. Para todos os temas, nós temos propostas da bancada feminista do PSOL. Muito bom. Agora, eu queria aproveitar o seguinte, você falou do Boulos, comenta um pouco aí que nós estamos com o Boulos terceiro, né? O que você achou aí do resultado da última pesquisa? A gente ficou super, né, contente e mais numa expectativa muito grande de realmente Boulos e Erundina irem para o segundo turno, porque o Russomano diminuiu 7 pontos, né? Então é aquela coisa que sempre o Russomano começa na frente e vai caindo, parece que está se confirmando, né? A gente tem na cidade de São Paulo uma rejeição muito grande ao Bolsonaro, inclusive maior do que em outras capitais, e o Russomano, com essa história de querer vincular a pessoa dele à pessoa do Bolsonaro, parece que não está dando muito certo, porque à medida que as pessoas saibam que Russomano é apoiado por Bolsonaro, que defende as mesmas propostas de Bolsonaro, provavelmente Russomano vai cair mais. E Russomano caindo, nós temos uma grande chance de Boulos e Erundina irem para o segundo turno, então 14% foi um número muito, muito bom, muito expressivo, sendo que na juventude esse número ainda é muito maior. Então, se nós, né, consolidarmos aí que a juventude vota em Boulos e Erundina, nós vamos chamar os jovens a convencer seus pais, convencer seus tios, seus avós mais velhos a irem às urnas votar também no 50. Então, a gente está com grande expectativa, sim, de não ter um segundo turno Bolsodória, que seria terrível para a gente aqui na cidade de São Paulo. Isso mesmo, porque, inclusive, se falou dos jovens, ele está com 27, está em primeiro, né, entre os jovens, né? Os jovens. Então, vai ser a juventude que vai nos premiar. A juventude é o futuro, né? Ainda bem. Nós vimos isso já. Deixa eu fazer uma pergunta para a Silvia, para a Daphne. Eu vejo que as candidaturas hoje, essas coletivas, elas viabilizam bastante, né, até do ponto de vista de projeção, de custo,
e viabilizam elas, como você falou, vocês falaram, em cima de uma ideia, né? Em cima de um quase que um coletivo mesmo, no sentido de que tem ali um foco, né? Uma proposta, tal. Eu acho que essa parte fica bem clara. A gente já entrevistou outras candidaturas coletivas, mas tem uma coisa que eu queria saber, assim, isso mais para informação mesmo. Quando o eleitor for votar lá, quem vai aparecer para ele? Porque muita gente não entende essa coisa da candidatura coletiva, e eu sempre acho aquele medo de falar assim, pô, mas espera aí, eu ponho aqui, não aparece a Silvia, aparece outra pessoa, e aí, né? Então, era legal vocês darem uma esclarecida nisso. Quem é que vai aparecer lá com o nome oficial da candidatura? Isso é uma coisa bem objetiva mesmo, para esclarecer as pessoas. Uhum. Quando o pessoal digitar lá 50900, vai aparecer a carinha da Silvia lá, e vai estar escrito Silvia da Bancada Feminista. A Silvia que vai ser a nossa representante parlamentar para esses fins formais e legais, né? Então vai aparecer lá a carinha da Silvia, Silvia Bancada Feminista. Legal. Que isso é importante porque, né, o eleitor precisa ficar nessa... Não pode ter essa dúvida, com certeza, né? Ainda mais na hora que for votar. Aí não pode ter dúvida mesmo, né? Porque senão acaba estragando o voto. Mas pegando esse gancho do que vocês falaram, do crescimento, né? Hoje eu li que o Bruno Covas, o staff, né, dele, teme um derretimento completo do Bolsonaro, do Russomano. Mas é isso, né? Ficou bom. Porque seria mais fácil para eles derrotarem no segundo turno o Russomano do que até o Boulos, né? Eles acham que o Boulos seria um rival a ser batido mesmo, né? Bem difícil no segundo turno. Tomara, né? Que não seja, inclusive. Mas existe uma condição, né, que seria essa união de uma esquerda, né, ou dos partidos das candidaturas mais progressistas em torno de uma candidatura do Boulos, né? E aí a gente estava conversando antes, então eu vou dar uma provocada em vocês. Vocês têm uma proposta, né, que é ser uma bancada feminista e tal, e se deparam com pelo menos um bloco, ou pelo menos um partido, ou pelo menos uma cabeça importante de um partido, que vem e levanta a bola do Robinho, né, no processo de... Processo não, porque ele foi condenado na Itália, não é mais um processo, está correndo o recurso, né, de ter participado de um estupro, né, e coloca como se aquilo fosse uma conspiração imperialista, né, contra o Robinho, e critica a esquerda brasileira por acreditar chama de esquerda burguesa, inclusive, por acreditar numa justiça burguesa, né, de que essa justiça daria conta da coisa, e, como disse o Benê, né, dá a impressão de que só teríamos a condenação quando tivermos uma sociedade que não seja capitalista. Como é que vocês veem essa passação de pano? Já falei até o que eu acho, desculpa, essa desgraça aí, sobre essa questão. Não precisa ser só do Robinho, mas dessa situação, e aí já pega o gancho para pensar nos outros partidos chamados de esquerda aqui. Então, Daphne, antes de você responder, só um adendo, né? Porque essa é uma dicotomia que o nosso coletivo sempre julgou falso, que é essa questão de, olha, ou questão econômica ou questão identitária, ainda mais no Brasil, né? Onde a maioria da população que é explorada é negro, mulher, né? Então, não é uma visão meio, convenhamos, uma visão marxista meio ultrapassada e, sobretudo, fora da realidade brasileira. Infelizmente, tem outros grupos na esquerda que pensam um pouco como isso. Eu queria saber o que vocês têm a dizer a respeito. Então, gente, eu acho, primeiro, sobre o artigo que vocês citaram, né? É lamentável, mas ao mesmo tempo nós feministas que estamos nos movimentos, né, feministas de esquerda, né, porque a gente sabe que hoje em dia tem um feminismo que é aliado à direita, mas nós que estamos no movimento feminista, a gente sabe que isso não é uma pessoa ou outra, né? A gente ainda está sob ideologia burguesa, a gente ainda está
vivendo sobre esse domínio de gênero, e a nossa classe não escapa dela, apesar da gente lutar contra ela, né? A nossa classe não escapa. Então, assim, quando a gente vê um artigo desse, é lamentável, chega a ser violento para nós, mulheres, né? Mas só mostra o quanto a nossa luta é necessária, o quanto o feminismo se mantém absolutamente necessário para a gente aprofundar a nossa solidariedade de classe e nos aproximar. Porque, e aí já passando para outra pergunta que o Benê fez, essa dicotomia, né, lutas identitárias e lutas classistas, ela é uma falsa dicotomia. Quando a gente estuda melhor o processo de formação de classe no Brasil, a gente vê que a classe trabalhadora no Brasil, ela foi formada de uma maneira específica, que praticamente ela é incorporada e criada a partir de aspectos de raça e de gênero. Então, assim, não existe em nenhum lugar no mundo hoje em dia, mas principalmente no Brasil, onde a gente tem essa formação de classe específica, de um país de periferia do sistema capitalista, que mostra pra gente que a classe trabalhadora, não é que a classe trabalhadora é composta por mulheres e negros e LGBTs. A classe trabalhadora, ela é mulher, ela é negra, ela é LGBT. A gente não tem essa dicotomia, ela é uma falsa dicotomia. Então, principalmente para nós, feministas, e na bancada feminista, esse tipo de coisa que a gente viu essa semana e várias outras manifestações de machismo, opressão de gênero dentro da própria esquerda, para a gente só mostra que o quanto é necessário a nossa luta, o quanto a gente fez muita coisa, conquistamos muita coisa, mas temos muita coisa para fazer ainda. E que sozinhas a gente vai conquistar pouco, a gente precisa dos nossos camaradas, das nossas camaradas e dos nossos camaradas, e de solidariedade de classe, solidariedade entre os nossos, para a gente conseguir, daqui a um tempo, quem sabe, avançar pelo menos nessa pauta dentro da esquerda, a gente não precisar de ter que explicar para uma organização que se diz, né, de esquerda, o porquê que a luta feminina contra a violação dos nossos corpos é importante, né? Eu espero ver esse dia chegar, assim. Perfeito, Daphne. Silvia, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá bem a resposta da Daphne, acho que tá tudo ok. Assim, eu queria saber um pouco como é que foi constituída essa bancada, né? Como é que esse grupo de mulheres, como é que foi essa negociação, vamos dizer assim, né, esse diálogo para estabelecer exatamente essas pessoas, como é que se chegou a esse grupo, né? Queria que vocês explicassem um pouco. Se a Silvia quiser explicar, esteja à vontade. Bom, algumas de nós já nos conhecíamos, né? Nós pertencíamos à mesma organização política dentro do PSOL. Então, eu, Paula Nunes e Carolina Iara. Oi? Isso, Resistência, exatamente. Então, eu, Paula Nunes e Carolina Iara, nós somos da Resistência, que é uma organização, um grupo político que tem dentro do PSOL. Então, nós já nos conhecíamos, já tínhamos uma militância comum, já tínhamos afinidades, e nós, digamos assim, lançamos um convite, né, uma proposta aí para outras organizações também. A gente tinha a ideia de fazer uma bancada que fosse diversa também do ponto de vista de ter vários coletivos, né, vários coletivos políticos. E nós conversamos com outras organizações e por aí que vieram um presente, né, muito grande, que foi a Daphne e a Natália, porque, assim, a gente tem uma afinidade política, né, e programática, nós defendemos as mesmas coisas,
temos um pensamento muito próximo mesmo, e a gente teve uma afinidade pessoal também incrível, né? Eu digo que foi um presente, assim, duplo, né? Porque nós, com pouco tempo de estarmos juntas, a gente já se sente parte realmente de um mesmo projeto, de uma mesma proposta, de um mesmo ideal. Então, tem sido muito legal essa experiência de fazer uma candidatura coletiva e, se tudo der certo, termos uma mandata coletiva. E só acrescentando, né, Daphne e Natália também do PSOL. Nós todas somos do PSOL, mas, né, éramos de coletivos diferentes que nos juntamos agora. Respondi? Respondeu. Sim. Douglas, você está aí? Dá para falar? Eu estou aqui, sim. Né? Não me sinto contemplada pela resposta da Silvia, foi isso aí mesmo. O Ricardo agora, então, pode. Não, eu falo, mas quando você comenta essa pergunta veio porque a gente tem uma postura que a gente tem perguntado para alguns se vocês consideravam, né, aquela antiga afirmação de que o ambientalismo, feminismo e questões sociais eram, na verdade, pautas burguesas, né? Mas aí vocês já responderam, né? Porque, na verdade, muitas delas surgiram mesmo, né, com manifestações em países que não eram socialistas, né? E os nossos velhos amigos de esquerda, muitos stalinistas velhos, assim, falam, não, mas é porque na esquerda já resolveu isso. Nunca resolveu, é mentira. Mas eu acho saudável isso. Mas eu queria retomar um pouquinho essa coisa do feminismo de classe, né? E aí, Daphne, já que você se coloca como ecossocialista, a gente poderia até extrapolar para o ambientalismo de classe e assim vai, tá? Dessas pautas identitárias, né? Em relação à defesa do trabalhismo, do trabalhador, né? Da questão de classe, mas principalmente no momento em que a gente vê esse governo de ultradireita, né, um neofascismo crescendo, achando onde frutificar nesse país, né, e principalmente apelando, em boa parte do momento, a um populismo. Né? Então, o que nós vemos hoje, não que isso seja novidade, né, fascismo populista a gente cansou de ver, mas como é que fica, como é que casa essa pauta identitária com a questão de classe diante não de uma situação democrática, mas ao contrário, uma situação de ameaça de democracia que a gente vem vivendo. Então, eu acho que nessa ameaça que, na minha visão, a gente enfrenta, né, nessas eleições, na verdade, a ameaça de um enraizamento desse projeto fascista, né, a partir dos interiores e de cidades também, como São Paulo, etc., desse projeto neoliberal, conservador, e em sua expressão fascista ali a partir do atual presidente, Jair Bolsonaro. Eu acho que as lutas, né, chamadas identitárias, mas que na verdade são expressões da classe trabalhadora, elas são importantes porque a gente sabe sob quais estruturas o capitalismo se sustenta. É claro que nós temos uma base econômica, a gente não nega isso em nenhum momento, nem dentro do feminismo, nem dentro do ecossocialismo, nem dentro, né, de um antirracismo anticapitalista, marxista. A gente não nega a base econômica desse sistema, mas a gente também, o que acontece é que a gente não fecha os olhos ou dá menos importância ou hierarquiza as demais estruturas que são essenciais para a sobrevivência desse sistema, né? Eu acho que a gente fala muito de dialética no meio marxista, mas, na verdade, a gente conhece pouco o que é a dialética. Porque se a gente hierarquiza, a gente já não está sendo dialético, né?
E não pratica, e né? não pratica. Então, se a gente hierarquiza essas estruturas, se a gente não entende, na verdade, qual é a relação dialética que elas têm entre elas e com o sistema econômico, sim, né? A gente não está fazendo, a gente não vai conseguir bolar táticas e estratégias efetivas para o fim desse sistema. Então, a luta ambientalista, por exemplo, que é um movimento, eu como ecossocialista presto bastante atenção, ela é essencial para a classe trabalhadora, porque é a classe trabalhadora que sente, primeiro, está sentindo já os primeiros efeitos da catástrofe ecológica que a gente já está vivendo. Os burgueses, Elon Musk lá nos Estados Unidos, já está pronto para subir no foguete e ir para outro planeta. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui sem ar para respirar, sem comida ou com comida envenenada para comer. É a gente que vai ficar aqui. É a gente que não vai conseguir... que vai pagar R$40 num saco de arroz, porque é óbvio que as estruturas ambientais elas se conectam com o capitalismo, porque senão elas não estavam existindo dentro desse planeta Terra, né? O capitalismo é uma bolha separada do resto. Então, essas lutas que antigamente, e que muita gente hoje em dia ainda chamam de pequeno-burguesas, identitárias, etc., na verdade, elas são, na minha visão, é o que traz a verdadeira expressão da dialética e de como o sistema funciona. Não é porque a gente a gente bota o foco no feminismo, na pauta de gênero, isso não quer dizer que a gente não está entendendo profundamente o sistema capitalista em seu, assim, vamos dizer, né, como se houvesse uma faceta econômica, né? Na verdade, a gente está expressando uma das estruturas, de tantas outras, mas uma das estruturas desse sistema que precisa ser combatido. Então, assim, para mim, um projeto antifascista real e efetivo, né? Não real, porque claro que tem camaradas que ainda não fizeram esse entendimento das pautas chamadas identitárias hoje em dia, que eles estão sim num combate real ao antifascismo, mas na minha visão, e né, de uma parte do movimento feminista, é que um combate antifascista ele só vai ser efetivo se a gente combater todas essas estruturas. E todas essas estruturas, a gente vai precisar, sim, de nós feministas, do movimento negro, do movimento LGBTQI+, do movimento ambiental, que ecológico, né, que eu prefiro chamar de ecológico, nós vamos precisar disso tudo. Perfeito. Eu gostaria... A Silvia está quietinha. Então, eu queria perguntar exatamente para a Silvia. Silvia, como seria a ação dessa... Vocês se elegem, ótimo, torcemos muito, tá? Mas como seria a ação dessa bancada dentro do Legislativo Municipal? E aí você tem duas perspectivas, né? Uma seria uma vitória do Boulos, legal. Outra, e torcemos para que não ocorra, mas não é impossível, vitória de um candidato conservador, né? Você tem aí um conservadorismo descarado e o outro que é um pouco disfarçado, mas é exatamente igual, que é o nosso amigo... eu não vou nem citar o nome dele, mas digamos que a única coisa que ele fez é ter um sobrenome. Né? O que esse homem fez até hoje na política? Ele tem um sobrenome. Então, eu queria saber qual seria a ação de vocês dentro dessa perspectiva. Depois, a companheira Ivani, ela tem uma pergunta, mas aí eu queria fazer mais para frente. Ivani, aguenta aí que eu vou perguntar. Então, você colocou bem que são duas atuações distintas, né? Uma coisa é se o Boulos Erundina ganha e eles vão tentar implementar vários projetos que, a depender da composição da Câmara, pode, inclusive, enfrentar resistências na própria Câmara, né? Nós queremos, né, que com uma vitória de Boulos Erundina, nós tenhamos também uma Câmara com uma maioria de esquerda, né? Mas isso não está garantido, e em outros governos também não foi assim, nem sempre a Câmara acompanha a própria vitória do Executivo, porque a forma de eleição nas câmaras municipais, Brasil afora, ainda são muito, digamos assim,
beira o coronelismo, beira senhores feudais, né? Eu brinco sempre que os vereadores de São Paulo e de outras câmaras municipais parecem senhores feudais, que eles feudalizam a cidade, né? Então tem bairro que é do fulano de tal, o outro bairro que é do outro, e eles vão com esses esquemas de toma lá da cá, vão angariando votos e às vezes compram votos também. Então, assim, muitas vezes a Câmara não acompanha o Executivo. No caso de acompanhar, seria ótimo, porque todos os projetos iriam passar pela Câmara, mas né, a gente está num sistema que a gente está falando aqui, um sistema capitalista, em que as leis que prevalecem são as leis burguesas, que favorecem que o poder ainda não seja um poder totalmente popular. Então, nós temos que pensar, né, numa dificuldade, né, mas, de qualquer maneira, com o Boulos Erundina, nós teríamos uma facilidade maior para trabalhar. Né, com essa hipótese aí da gente não ganhar o executivo, como é que atuaríamos enquanto parlamentares, tendo um executivo que provavelmente estariam fazendo projetos contra nós, contra os trabalhadores, né? Então, eu dou um exemplo do próprio Sampaprev, que foi um projeto que o Dória começou, o Bruno Covas terminou, que foi um projeto de ataque à previdência pública dos servidores municipais, da qual eu faço parte também. Então, eu estava nas greves, né? Ocupamos a Câmara Municipal, fizemos todas as lutas, tanto a luta no chão da escola, mobilizando a comunidade, quanto a luta em frente à Câmara Municipal. Então, assim, o que essa experiência traz? Né? E por fim, né, nós acabamos tendo uma derrota, porque ele acabou colocando para votar esse projeto na semana do Natal. Né? Ele viu que, se fosse de outra forma, ia perder, acabou colocando para votar na semana do Natal. Então, nós vamos ter que fazer, para a gente conseguir aprovar qualquer projeto de lei dentro da Câmara Municipal, ou fazer enfrentamentos contra projetos de lei que nos atacam, que atacam a classe trabalhadora, as mulheres, negros e negras e tudo mais, nós vamos precisar apostar muito na mobilização popular. Não existe outra forma de conquistar as coisas que não seja através da mobilização. Então, a gente está formulando, né? Eu estava falando isso ontem, né, numa live que eu participei junto com a Carolina Yara, ela falou hoje de novo que na Câmara Municipal nós vamos ser pé na porta e na sociedade nós vamos ser pé no barro, né? Então, lá na Câmara Municipal é um enfrentamento com exatamente os representantes do lado de lá, né? Os representantes que não são os nossos, né? Os representantes do poder financeiro, né? Desses esquemas, dessas máfias. Então, nós vamos ter que enfrentar e colocar o pé na porta lá. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o pé no barro no sentido de estar conectados com a mobilização, tanto nos bairros, nas escolas, com a juventude, com as mulheres. Para quê? Fazer uma coisa que a Erundina diz que quando ela foi vereadora, eles fizeram muito, que era trazer o povo para a Câmara, né? Então vai ter reunião da comissão, vamos trazer o povo vai entrar, é casa do povo, e nesse sentido a nossa mandata vai ser totalmente aberta e democrática para a participação popular. Nós acreditamos que esse é o caminho da mobilização permanente dos oprimidos, dos explorados, para conseguir conquistar algumas coisas e conseguir fazer, inclusive, avançar a consciência das pessoas para que, né, vejam que esse sistema tem que ser modificado. Vou falar aqui, então, já com a Daphne. Nós falamos aqui sobre a questão de vocês estarem no Legislativo e sobre a possibilidade de termos Guilherme Boulos e Luiz Erundina na administração. Você podia dar aí uma ideia do que seria uma administração do PSOL em São Paulo? Eu tenho uma ideia do que a gente constrói, né? Porque a candidatura Boulos-Erundina ela é construída por todos nós, né? Internamente a gente faz uma construção bem participativa. E a ideia, né, do que a gente constrói hoje em dia é uma administração, né,
que vai além de uma administração, no caso, porque hoje em dia a gente fala de administração, gestão, a gente lembra daquele discurso do Dória quando ele ganhou a prefeitura, né? Mas eu acho que a administração Boulos Erundina vai muito além disso, porque ela vai cumprir vários papéis, né? Eu acho que sim, um papel de resistência popular no âmbito institucional, né? De resistência e de avanço da classe trabalhadora aqui em São Paulo. Eu acho que isso vai ser um papel importante. Eu acho que basta a gente ler lá o programa que está sendo proposto pela chapa para a gente entender o quão radicalmente popular é o que está se propondo, o quanto que o que está lá foi entendido e conformado a partir não só da experiência nossa, partidária, mas da experiência dos movimentos do MTST e de vários outros movimentos da cidade. Então, isso, para mim, e a maior característica dessa administração é isso, é esse caráter radicalmente popular. Eu acho que a gente, com certeza, né, nós estamos falando de São Paulo, vamos encontrar muitos desafios, muitas tentativas de freio para o nosso projeto nesse meio tempo, mas eu acho que o próprio enfrentamento dessas tentativas de freio, desses breques que a direita aí, que a classe dominante vai colocar na gente, elas também têm uma função mobilizadora popular, uma função pedagógica. Hoje em dia a gente vê, são até análises rasas, mas a gente vê as pessoas falando a população está afastada das lutas e tal, e isso é parte verdade, né? Mas, na verdade, as pessoas elas não estão organizadas. E eu acho que a administração do Guilherme e da Erundina, ela pode trazer esse fator de organização popular, mobilização popular. Nós temos, né, dentro do pessoal, nós temos consciência do que é um governo de esquerda radical no Brasil, não só no Brasil, mas, né, no mundo capitalista, a gente tem consciência disso, mas a gente também tem... a gente entende o valor dessa luta e as tarefas que a gente tem que cumprir a partir dela. Então, eu acho que a administração Boulos Erundina, ela vai ser, sim, importantíssimo para transformar São Paulo num polo de resistência, talvez, né, num start de resistência, né, que pode se alastrar pelo Brasil, mas também de avanço de consciência, de organização e de conquista de direitos nossos, da classe trabalhadora, mulheres, negros, LGBTs, etc. Perfeito. Vamos. Pronto, liguei aqui. Douglas, entra ou posso? Não, faz você aí, faço depois de você. Ok. Então, deixa eu fazer uma pergunta, vale para as duas, mas depois tem uma pergunta mais específica para a Daphne mesmo, tá? A gente tá vivendo uma situação no mundo, né? Em São Paulo, em especial, no estado e na cidade, que é essa situação da pandemia e do isolamento que foi levado, né? Mesmo em São Paulo, que não foi o suficiente, mas foi mais do que em muito lugar, né? Em alguns aspectos, né? São Paulo teve maior número de casos, né? Maior número de mortes, mas também teve maior isolamento. E a gente viu que esse isolamento tão necessário acabou tendo desdobramento social violento, né, e desigual, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão da saúde na comunidade, né, na questão de como administrar a saúde dentro dessas propostas que vocês estão trazendo, quer dizer, do que o pessoal e do que a bancada do pessoal pensa em fazer. Como é que seria a questão da saúde nessa cidade, né? Principalmente em relação à pandemia, mas vocês podem sair delas, tá? Oi, Daphne. Oi, você quer falar, Sil? Porque eu acho que depois eles falaram que eu ia fazer tem uma para você, Dá. Uma para mim, então acho que a Sil pode falar essa. Falo sim. Não, então, uma coisa que a gente notou é que os investimentos durante a pandemia em saúde,
principalmente, né, em relação à recuperação de pessoas que foram infectadas, ele foi um investimento, na grande maioria, que já evaporou, né, no sentido de que não foi aplicado em hospitais, na reabertura de hospitais que estavam fechados, como, por exemplo, o Hospital Sorocabana. Foram montados vários hospitais chamados hospitais de campanha. Esses hospitais já foram levantados, não tem mais, e não ficou, né, em termos de coisas mais permanentes, né, de investimento mais permanente para a saúde. Então, essa foi uma grande falha dessa atual administração. A outra grande falha é a entrega dos hospitais públicos para as organizações sociais. A gente sabe que as organizações sociais, chamadas organizações sociais, na verdade, de social não tem nada, né? São grandes organizações aí, muitas delas, inclusive, criminosas, né? Já foram feitas várias denúncias de vários lugares onde essas organizações sociais desviam de dinheiro público que deveria ser aplicado em mais leitos, mais aparelhos, mais medicamentos, e são desviados, né? E sem contar que são gastos, valores absurdos com as organizações sociais. Então, uma das nossas propostas é acabar com as organizações sociais, né? No sentido de que a administração da saúde pública tem que ser 100% pelo SUS, né? A outra coisa que a gente também fala é que as UBSs, elas têm que estar bem conectadas com outras redes de apoio e outros equipamentos públicos, por exemplo, as escolas, né? Então, tem que ter, aí sim, parcerias entre as UBSs e as escolas, né? Entre UBSs e as casas e a assistência social, né? Para que as demandas, muitas vezes, elas ficam fragmentadas, e você não tem uma visão do conjunto daquela pessoa, né? De que aquela pessoa tem problemas de moradia, de que aquela pessoa tem problemas na família, de que aquela pessoa tem problema de alcoolismo dentro da família, Então, assim, a saúde, ela não é só uma coisa imediata, ela tem que ser vista como uma coisa global dos seres humanos. Então, nesse sentido, eu acho que um outro olhar sobre a saúde pública é necessário. Hoje você vai numa consulta e o médico só quer saber de resolver. Se você consegue a consulta, né? Eu, por exemplo, não tenho plano de saúde privado, dependo do SUS, e muito difícil você conseguir um atendimento, e quando você consegue, o médico quer só resolver e te dá uma receitinha lá e tchau, né? Então, esse cuidado, desse olhar mais preventivo, inclusive, da saúde, ele tem que estar presente na gestão, e nós podemos, enquanto parlamentares, fazer projetos de lei nesse sentido. Bom, agora eu liguei aqui, que eu estava desligado. Não, eu concordo, eu acho bem interessante, porque assim, até a gente comentou numa série de trabalhos que a gente fez no coletivo, que era só ver a distribuição dos hospitais de campanha para ver que a coisa não era democrática, não era popular, né? Tudo bem que a gente considera uma série de questões de logística e tal, mas você teve os hospitais de campanha no centro expandido de São Paulo, no centro rico, enquanto que na periferia se fechou hospital, né? Então já dava para ver. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, por isso que eu falei que eu ia fazer uma pergunta específica para a Daphne, né? É essa questão, pegando de novo, vamos puxar aquela coisa dos argumentos, né? Se isso não é burguês, né? Mas eu fiquei curioso com o que você chama de veganismo popular, né? Então eu queria que você explorasse esse negócio aí, assim, explica para a gente o que é esse veganismo popular, né? E aproveita e bate essa bola de contra-atacar com essa coisa de que veganismo, vegetarianismo, assim como qualquer outra dessas atitudes, né, pode até ser de origem burguesa, mas são coisas meramente burguesas, né, ou da esquerda burguesa. Tá? Fala para a gente um pouquinho disso. Primeiro, é bom sempre falar que existe um veganismo popular, e é o que eu, além de praticar, construo e luto junto no movimento, mas existe sim um veganismo elitista, é claro, né? Como todos os movimentos, existem a parte que é cooptada pelo sistema, e ela existe, ela está aí, ela provavelmente é hegemônica, porque ela casa com o sistema, então ela é mais fácil de ser difundida. Então existe sim
o veganismo não nasceu como uma pauta elitista e afinada com o sistema capitalista, ele nasceu muito mais ligado a lutas sociais, mas, né, como vivemos sob esse sistema, o veganismo hoje em dia hegemônico é sim um veganismo que é elitista, mas o veganismo popular... Oi? Uma coisa que tem no veganismo essencial é que ele é anticonsumista, né, no fundo, né? Depende. Nós temos hoje em dia o veganismo que a gente chama de o veganismo liberal, que é um veganismo que se alia às grandes empresas, até grandes empresas que, em suas parceiras ou em sua outra versão, aquela empresa que uma subsidiária dela ou outro nome dela estão aliadas às grandes empresas de abate de animais, de produção de carne, de produção de produtos com insumos vindos de animais. Esse veganismo é um veganismo consumista, porque ele, né, consumista assim, né, falando de uma forma... Não seria uma distorção do veganismo? Tô aqui... eu imagino assim, eu imagino que não é, para mim assim, não é uma distorção porque não é a origem, né, da luta do veganismo, né? É uma distorção que na origem me dá essa impressão que ele é anticonsumo, né? Esse consumo que a gente tem, que é o capitalista, né? É engraçado, né? Porque muita gente, principalmente na esquerda, não consegue enxergar isso, que o veganismo ele é essencialmente antissistêmico, anticapitalista, né? Mas tem sim, tem uma cooptação que aí ela adapta, distorce o discurso para a gente, para tentar fazer esses apoiadores desse veganismo comprem mais produtos veganos da Seara, por exemplo, que é uma grande empresa que abate milhares de animais, tortura e coloca em condições horríveis, explora trabalhadores, e além de trabalhadores, porque o trabalhador que trabalha com o abate de animais é um trabalhador que, além de precarizado, não recebe nenhuma atenção para a saúde mental, por exemplo, ele passa o dia inteiro vendo animais morrendo em condições horríveis, ele não recebe nenhuma assistência de saúde mental, são os trabalhadores que mais sofrem acidente em suas ocupações, em seus trabalhos, condições, hoje em dia a gente está vivendo numa pandemia, né? E a gente sabe o quanto a criação, o abate, etc., de animais pode expor pessoas e até mesmo a própria humanidade à procriação de vírus, bactérias altamente resistentes, etc. Então, o veganismo popular, ele vem para trazer uma proposta, uma proposta contra esse outro veganismo, que é o veganismo aliado do capitalista. O veganismo liberal é um veganismo aliado do capitalismo. Ele não pretende e nunca conseguirá acabar com o especismo, que é essa opressão nossa, né, dos humanos sobre os animais não humanos. Ele não acaba porque ele tem uma estratégia individualista, convencer um a ser vegano, e para nós, no veganismo popular, a gente acha que não é assim. No veganismo popular, e aí eu, né, como defensora do veganismo popular e como marxista, a gente acredita em criar as condições para que a gente consiga superar, transformar essa forma, né, essa forma de relacionar com os animais, esse modelo, essa forma da mercadoria que também tem forma animal. A gente quer criar as condições para isso não precisar de acontecer mais. Então, o veganismo popular é um veganismo que é muito aliado da agricultura familiar, de movimentos como o MST, que é de fato o que alimenta a população. A gente vive sob vários espantalhos, várias mentiras mesmo, sobre o que é a alimentação da população, com o MST não conseguia, a agroecologia, a ecologia familiar não conseguiria alimentar a população. Conseguiria sim, inclusive já o faz, né? Porque o que o agro pop hoje em dia faz é commodity, é exportação. O veganismo
popular combate todas essas mentiras, essas fake news, e se alia às lutas populares, dos movimentos populares, de não só aos veganos, mas também às pessoas que ainda não consideraram o veganismo, né? Eu sou vegana, eu aposto no veganismo como uma tática para essa luta. Eu, sendo vegana, eu acho que tem uma função pedagógica e ética em relação ao que eu defendo. Mas também pedagógica. Eu sou uma pessoa muito bem alimentada, não estou com deficiência nenhuma, então é possível viver dessa forma. E ética também, porque, de acordo, né, aonde eu cheguei nas minhas reflexões, eu acho importante. Eu vejo o especismo como uma daquelas estruturas que a gente falou um pouco antes, que sustentam o capitalismo. Eu vejo os animais não humanos como oprimidos por esse sistema, e eu entendo que, enquanto lutadora de oposição a esse sistema, eu tenho que estar sempre do lado de quem está oprimido por esse sistema. Então, os animais, eles não têm como se organizar e encampar essa luta por eles mesmos. Eu me vejo na obrigação de fazer isso. Então, o veganismo, para mim, tem essas facetas, e também a de apoiar os movimentos que, de fato, alimentam a população, que não só alimentam, mas que alimentam com qualidade, né? A alimentação que não vem do agrotech, do agropop, é a alimentação limpa. É uma alimentação, inclusive, que pode ser comunitária, que estimule nossos laços comunitários e a nossa própria organização. A gente viu, acho que foi no ano passado, não sei se foi esse ano ou ano passado. Esse ano, gente, eu já nem sei o que aconteceu esse ano ou o que aconteceu no ano passado. A pandemia acabou com o meu calendário mental. Mas a gente viu o MTST fazer entregar a primeira moradia popular deles com horta comunitária. Uma horta comunitária, ela, além de oferecer alimentação limpa, de qualidade, vegetal, para todo mundo que mora ali, ela estimula o sentimento de comunidade, estimula a organização das pessoas. E o movimento do veganismo popular é sobre isso. Ele é sobre criar, uma estratégia revolucionária de superar o sistema capitalista, mas também de superar essa estrutura, essa estrutura que eu digo, o especismo, a partir das lutas populares e de estratégias populares para tanto. Então, uma alimentação barata, uma alimentação que seja alcançável, né? Porque hoje em dia a alimentação carnista, que é reservada à classe trabalhadora, é uma alimentação extremamente, muitas pessoas falam, inclusive, em nutricídio, porque não é a carne que o burguês come que a gente come, né? Que a classe trabalhadora comeria, né? O que tem dentro da coxinha que o trabalhador come no ponto de ônibus não é a carne que está no prato do burguês. É uma carne com muito menos qualidade, inclusive, e com muitos outros fatores que adoecem a gente. Então, também tem esse aspecto de nos manter vivos, né? Eu acho que para a gente lutar e superar, a gente vai precisar de estar vivo e com saúde também. Mas o brócolis que o trabalhador come também não é o mesmo que a burguesia come. Né? Sim, por isso que o veganismo popular se alia aos movimentos de agricultura, né? De agroecologia, de agricultura limpa, de orgânicos, não dos mesmos orgânicos que vende ali no Pão de Açúcar, mas dos orgânicos que vende do MST, que vende nos armazéns do campo. É com essa turma que a gente quer estar na luta. Legal. Nós estamos indo aí para o finalmente, mas, claro, não vamos deixar de fazer a pergunta aqui, vou fazer para a Silvia, que a Ivani fez aqui. Como vocês são 5, não vão usar o serviço de assessoria? Vão abdicar disso? Ou vão dividir o dinheiro destinado à assessoria? Como é que vocês vão lidar com essa parte financeira? Creio que é isso o resumo, né? No mandato, hein, Silvia? Que eu acho que a Ivani está perguntando é aquela estrutura que normalmente se dá aos vereadores. Eu não sei exatamente como é que funciona na Câmara Municipal, mas tem toda uma estrutura que dá margem, inclusive, a um monte de picaretagem. E assim, existe uma verba de gabinete. Eu queria saber como vocês pretendem, nem sei se vocês já têm consciência do que seria isso, né? E como vocês pretendem lidar com isso
se tudo der certo, vocês se elegerem, que nós esperamos. A gente ainda não tem consciência da estrutura que existe na Câmara, que os vereadores têm, mas, assim, uma coisa que a gente quer é utilizar essa estrutura a serviço da luta, né, a serviço da mobilização popular, que é o que tinha falado antes. Então, tudo que for possível nós utilizarmos para mobilizar mais pessoas, né, para participar mais da ocupação desse espaço político, para a gente conquistar mais direitos para a classe trabalhadora, para as mulheres, negros e negras, população LGBTQI+, indígenas, tudo que for disponível dessa estrutura para a gente fazer isso, nós vamos fazer, né, um direito que a gente vai ter, sendo vereadoras. Uma coisa que a gente pode assumir o compromisso de que nós não vamos fazer é utilizar nenhum tipo dessa estrutura em benefício próprio, porque isso é contra aquilo que a gente acredita, né? A gente quer, inclusive, que nós continuamos vivendo da mesma forma com que a gente vive hoje. A gente acredita que os parlamentares não podem se utilizar da Câmara para, tipo, em benefício de ter uma vida melhor, ter um carro melhor, ter isso melhor, porque isso, inclusive, pode mudar a própria mentalidade, né? Pode acomodar, levar uma acomodação. Mas a gente acha que a estrutura, sim, da Câmara e do que a gente tiver disponível vai ter que ser utilizada para a mobilização e para a luta da classe trabalhadora. Douglas? Novamente eu estava aqui falando sozinho. Ô, Silvia, a bancada feminista é do PSOL, mas nós temos a bancada feminista do PT, bancada feminista, não sei se do PCdoB, não sei, mas muita, e também muita chapa com mulheres, né? Assim, só mulheres com essa mesma temática. Pode até não ser chamada de bancada feminista, mas com a mesma temática. É possível fazer uma frente feminista a partir desses movimentos aí? Para enfrentar essa mesma questão, né? Porque o feminismo, a primeira questão é o machismo, né? Que enfrenta, ou não? Estou errado. É possível criar uma frente a partir dessas bancadas? É que no Brasil, o machismo não é só o machismo, né? Está associado a toda uma situação de opressão econômica, misoginia, né? E o que a gente queria saber é exatamente isso, a perspectiva dessa bancada de uma frente que possa enfrentar toda essa estrutura, sobretudo nesse tempo de neofascismo que nós estamos vivendo, né? Silvia? Não, primeiro que é necessário separar, né, o que são candidaturas de mulheres de candidaturas feministas. Nem toda mulher é feminista, né? A gente tem um exemplo emblemático no Brasil, que é a Damares, que é uma mulher antifeminista, né? Então não basta ser mulher, você tem que ser feminista. O Benê fala que ele escolheu a dedo, escolheu a mulher machista, o negro racista. Foi homofóbico, é uma escolha extraordinária. O ministro do ambiente, anti-ambiente. Isso. Exatamente. Então, primeiro assim, não são todas as mulheres, né, e não são todas as candidaturas de mulheres que se reivindicam feministas, né? Nossa bancada é uma bancada que, além de ser 5 mulheres, são mulheres feministas. E, além disso, que tipo de feminismo que a gente defende, que também é diferente de outros feminismos, né? Nós defendemos um feminismo popular, um feminismo para a maioria, que é diferente do feminismo liberal, que é um feminismo que não se propõe mudar as estruturas econômicas, não faz a conexão, inclusive, entre a luta antirracista, a luta feminista, a luta classista, né? A intersecção entre raça, classe e gênero é o que a gente defende. A intersecção de todas essas lutas juntas, né, para emancipação da maioria da sociedade. Então, assim, o nosso feminismo é um feminismo também diferenciado, né? Então, assim, digamos, estou falando porque nós achamos que a nossa bancada ela é única, né, nesse propósito.
Mas, na luta das mulheres, é óbvio que nós fazemos várias unidades em defesa de vários pontos. Então, por exemplo, quando a menina de 10 anos de idade estava querendo fazer o aborto legal, e a Damares fez toda uma incursão lá, junto com aqueles grupos fundamentalistas e tal, a unidade de todas as mulheres que defendem a vida dessa menina e o direito dessa menina ao aborto legal é feito com todo mundo que defende essa pauta, que defende essa causa. Assim como quando você tem leis que atacam as mulheres e vários grupos de mulheres se unem, né, para também defender uma causa comum. Ou mesmo, agora no caso do Robinho, a gente viu várias feministas se manifestando, ou várias mulheres se manifestando, e às vezes mulheres que não defendem exatamente as mesmas coisas que nós. Ou mesmo no 8 de março, que é a maior frente de mulheres que se forma no 8 de março, né, com vários coletivos feministas. Uma das características do feminismo desta época que a gente vive é a proliferação de vários coletivos distintos, né? Então, é óbvio que uma unidade desses vários coletivos feministas em prol de causas comuns é muito válida e óbvio que também nós vamos utilizar a nossa mandata para esse propósito, né? Porque a gente acha que a unidade das mulheres, a unidade das feministas é muito importante para a gente conseguir ter vitórias, né? Tá ok. Bom, é o seguinte, nós estamos aí, como eu falei, indo para o encerramento. Aproveitar que você já está aí no destaque, Silvia. Fazer aí as suas últimas considerações e, claro, agradecer de vocês terem aceitado o convite. Foi uma honra tê-las aqui e eu já assinei o manifesto, tá certo? Né, velho? Eu vou cobrar o resto aqui do meu pessoal, né? E, bom, faça as suas considerações aí e vamos em frente. Então, eu agradeço muito, nós agradecemos muito o convite. Eu recebi, no meio da entrevista aqui, eu recebi uma mensagem da Carolina Freitas, dizendo que ela foi aluna do professor de História, do Benê. Ela me mandou mensagem aqui, que foi meu professor de História no colégio, e eu não sabia, né? Então... Culpado. Beijos. A Carolina Freitas é uma maravilhosa. Eu adoro a Carolina Freitas. Ela é uma pessoa assim, incrível, fantástica. Aposto que a Carolina passou de ano. Com certeza ela passou de ano, porque ela é muito inteligente. É uma mulher inteligentíssima, não é, Benê? Muito. Então, ela me mandou mensagem aqui, o Benê foi meu professor de história, que legal que você está participando e tal. Então, assim, queria agradecer muito vocês terem nos convidado, foi ótima essa conversa nessa sexta-feira aqui, estamos sextando com vocês, né? Bancada feminista aqui sextando com vocês. E dizer que estamos muito animadas, né? Que a gente está fazendo uma campanha muito bonita, muito, assim, satisfatória. Estamos muito satisfeitas com a nossa campanha. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente faz as coisas que realmente têm significado e fazem sentido para a nossa vida. E a campanha realmente, tanto a campanha do Boulos e da Erundina, quanto a campanha da Bancada Feminista, está fazendo sentido para as nossas vidas e a gente espera muito ter uma vitória eleitoral aí no dia 15 de novembro, de tanto o Boulos e Erundina irem para o segundo turno, quanto também a Bancada Feminista poder ocupar o espaço, sim, que tem que ser o espaço das mulheres feministas, né, na Câmara Municipal, e já chegar com 5 mulheres de todas as lutas lá, como eu disse, né, metendo o pé na porta, mas também colocando o pé no barro da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras da cidade de São Paulo. Então é isso, muito obrigada. Legal, obrigado. Muito obrigado, Silvia. Obrigado. Agora, Daphne, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ricardo, Benê, Douglas, obrigada por receber a gente. É sempre bom bater um papo desse com camaradas, eu sempre me sinto renovada desse tipo de conversa, né?
O mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ter tantas conversas ingratas, mas é tão bom encontrar camaradas e poder conversar sobre projetos. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo espaço, obrigada a todo mundo que ouviu a gente. O que a Silvia falou, nós estamos animadas, faltam 23 ou 24 dias para as eleições, a gente está muito animada, reta final de campanha, e vão lá, quem está aí e não conhece a gente ainda, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso site. O nosso número é 50900, no dia 15, vote 50900. Conhece a gente, conhece as nossas propostas, conhece as propostas da chapa nossa, Boulos Erundina também. Para a gente começar a mudar São Paulo, tem que começar aqui em São Paulo, o nosso movimento de resistência e avanço nosso, para a gente, de fato, virar o jogo não só em São Paulo, mas no resto do mundo, para todos nós. Tá legal, tá legal. É isso aí, gente. Esse foi o nosso super bate-papo de hoje. Como sempre, todo mundo dando tchau aí na live. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui, hein? E volte sempre. Nós vamos estar sempre por aqui. Muito obrigado. Valeu! Valeu. Tchau, tchau. Aí.